Estamos de volta ao vivo dos estúdios da TVA em Florianópolis, na cobertura das eleições municipais deste domingo. E aqui a informação tem mais importância, é a número 1. Por isso, vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Repórter Maria Helena Salles tem as informações. Maria. Em Santa Catarina, 13.650 eleitores com deficiência se inscreveram para votar nas eleições deste ano. 1.607 sessões foram adaptadas para receber deficientes visuais e outras 3.890 para receber as pessoas que têm dificuldade de locomoção. As sessões especiais contam com fone de ouvido, rampa e algumas até com elevador, sem contar que todas as urnas têm teclado em braille. Tudo isso para que o cidadão possa exercer o direito do voto de forma digna e segura. O Colégio Catarinense, aqui no centro da capital, é uma dessas sessões especiais. E a dona Maria Luísa acabou de votar. O que a senhora acha dessa adaptação toda feita para que as pessoas com deficiência possam votar de forma digna? É uma necessidade, né? Porque se o voto é um direito, é uma necessidade ter adaptação. Mas o Colégio Catarinense já tem as adaptações, porque também tem alunos com deficiência, então assim que ele visa atender a todos. A senhora encontrou alguma dificuldade no trajeto até a sua sessão? Não, acho que não, nenhuma dificuldade. A senhora sempre vota com segurança e tranquilidade? Sempre voto aqui, é. A senhora acha que o trajeto colocado para vocês chegarem à sessão é seguro? O trajeto é tudo plano. Há um pouco de dificuldade na rampa de acesso de um dos lados, o outro lado vai bem. Ok, muito obrigada. Maria Helena Salles, eleições 2016. Obrigado, Maria. Maria, com as informações a respeito desse trabalho feito pela Justiça Eleitoral Catarinense, adaptando os espaços para que as pessoas com deficiência também possam exercer esse direito democrático. Aliás, professor, nessa volta de conversa, vale destacar essa organização da Justiça Eleitoral Catarinense, que se planejou muito bem para a realização de mais uma eleição. Perfeito. Eu particularmente admiro muito a estrutura de organização aqui em Santa Catarina. Eu acho que, como todos os lugares, algum imprevisto ou outro acontece, mas eles se mostram muito bem preparados. Particularmente, eu fico muito feliz que essa preparação para as pessoas com deficiência tenha acontecido e a gente tenha um maior número de locais com acessibilidade. No Brasil, ainda temos muito pouco preparo para receber essas pessoas e temos um grande número de pessoas com deficiência no Brasil, então as instituições precisam se modernizar e eu acho que aí o tribunal dá um salto enorme fazendo isso com que as pessoas possam exercer o seu direito ao voto. Isso é muito importante e mostra a capacidade de organização de um tribunal, que eu espero que esteja acontecendo no Brasil todo dessa maneira. E o avanço da biometria também vem a favor da população, no sentido de dar mais segurança a esse processo. Exato. A biometria recebeu muitas críticas, em algumas eleições a gente tinha aquele problema, às vezes não lê, tem algumas pessoas que têm naturalmente uma dificuldade para fazer leitura da digital, mas eles foram aprendendo e eu acho que agora isso mostra a segurança para o eleitor. A gente teve um processo de organização para o cadastramento que foi muito bem estruturado, inclusive considerando a cultura do brasileiro deixar para a última hora. E deixaram. E deixaram para a última hora. E aqui, eu acompanhei aqui em Florianópolis, eles reforçaram a equipe, esticaram o prazo no final para conseguir atender essa demanda do eleitor. Isso é muito importante, Você garantir que é o eleitor que está votando, é ele mesmo, não houve nenhum problema. A gente sabe isso no passado já aconteceu, principalmente com a votação manual, e que hoje a gente está tentando diminuir. Espero que a gente tenha, aparentemente até agora, uma eleição bem tranquila, e boa parte disso pela organização. Eu acho que isso mostra um amadurecimento, vamos dizer, aí da estrutura política, um amadurecimento das instituições, um amadurecimento, um crescimento, um ganho de eficiência que é muito importante para a gente. Professor, a gente já continua com esse assunto. Nós vamos acionar agora a rádio de Criciúma, uma das nossas rádios parceiras, que está conosco nessa transmissão e que traz as informações a respeito de como está o dia de votação, esse domingo de votação, no principal polo do sul do estado. Vamos acompanhar. O pleito eleitoral em Criciúma, em 2016, até que é tranquilo. Os 4 candidatos ao cargo máximo do Executivo criciumense, o atual prefeito,
e candidato à reeleição, Márcio Búrigo, do PP Progressista, assim como o candidato do PT Trabalhadores, Fábio Brezola, o candidato do PSOL, Odelondes de Souza, e o candidato do PSDB, Clésio Salvaro, já realizaram o direito de cidadania, já exerceram o direito de cidadania, já votaram no período matutino. Um fato que também chamou bastante atenção aqui em Criciúma foi a presença do vice-governador do estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira, que também vota na cidade, votou no Colégio Marista. Doutor Eduardo Pinho Moreira, assim que votou, deixou Criciúma e seguiu rumo a Florianópolis, onde irá acompanhar a apuração dos mais de 100 municípios onde o PMDB, o seu partido, tem candidatos para a majoritária. Aqui na região carbonífera, como frisei, a exemplo de Criciúma, até que nós temos um pleito tranquilo, com exceção, claro, de uma prisão aqui, outra colar, de cidadãos que acabam praticando boca de urna. O fato que mais chamou a atenção mesmo foi a prisão de um candidato a vereador em Balneário Rincão, mais novo município aqui da região sul de Santa Catarina. Este candidato, ele estava praticando boca de urna, foi detido em flagrante, conduzido à delegacia. No mais, nenhuma anormalidade. Tudo transcorrendo bem. Há pouco mais de uma hora para o término das eleições 2016, para o fechamento das urnas aqui na região carbonífera. Para a Caerte da Rádio Ulha Negra de Criciúma, falou o repórter Heber Vieira. Obrigado, Heber, com as informações a respeito de como anda a votação em Criciúma, esse importante polo do sul catarinense. Novamente aí, registro de boca de urna, uma das práticas que tem sido mais recorrentes nas eleições desse ano. Inclusive, a informação de que em Campo Herê nós tivemos uma candidata a vereadora que foi presa por estar transportando de forma irregular 4 eleitores que iam para os seus locais de votação. A gente já conversou um pouco a respeito dessa questão da prática da boca de urna, professor, mas gostaria de aproveitar essas informações que o Éder nos trouxe aqui de Criciúma para pontuar uma situação que me chamou a atenção. Em Criciúma são 4 candidatos à prefeitura. E aí a gente entra na discussão sobre a participação da mulher, né, que ainda é uma participação bastante tímida. Infelizmente a gente ainda tem uma diferença muito grande. Parte disso é cultural, é uma herança cultural que a gente espera que mude rapidamente, mas ainda tem uma participação muito baixa na política, o acesso à política não é ainda tão igual, não que não tenha o direito, não que não possa fazer, mas é simplesmente agora uma questão de postular candidaturas e entrar na vida política mais ativamente. Tem aumentado, eu acho interessante, quando nós estávamos vendo os dados do eleitorado catarinense, que o eleitorado já tem um número maior de mulheres, a gente tem um número maior de mulheres na população, então seria muito justo que tivesse uma participação maior, mas isso leva um tempo, né? Aqui na capital a gente tem um cenário interessante nas candidaturas a prefeito. A disputa está bem dividida, pelo menos aqui em Florianópolis. Isso, aqui em Florianópolis está dividida. E isso é bom, e é bom que a gente também não pense num futuro que isso não seja nenhuma questão e que também não haja essa diferença, porque é homem e porque é mulher. Simplesmente são candidatos, são políticos e estão postulando a vida política, isso não deve ser questão, mas agora ainda eu acho que a mulher ela precisa participar mais na política, a gente já tem aí postulações, tivemos uma presidente mulher, isso incentiva a participação da mulher, deve vir aí novas gerações inspiradas em participação. E a gente tem aí um quadro a partir de 2009 que traz isso como uma exigência a partir da Lei 12.034, que obriga o preenchimento de um percentual mínimo, né, de candidaturas de mulheres, né, pelo menos 30%. Isso. O que acontece é muitas vezes que, por ser uma obrigação, às vezes se faz da maneira, eu vou vamos dizer, preencher essa obrigação, essa cota mínima, mas e aí isso não vai adiante, as candidaturas não vão adiante. O que precisa é que não só preencha esse número mínimo, é que elas se coloquem, que se vote, se você acredita numa candidata mulher, vota numa candidata mulher, se você acredita num candidato homem, vota, mas se vote de acordo com a capacidade política da pessoa. E aí isso exige um preparo. O convidado, o professor Sidney, anteriormente falava que nós tínhamos um processo de educação que precisa renovar, e eu concordo com isso. Isso faz parte de um processo de educar
para a política também é um processo, né, ensinar como entrar no político, e isso acontecia muito tradicionalmente com os homens da família. Você prepara o filho homem, você é político e preparava o filho homem para ser político. Hoje já não há, a gente espera que já não haja tanta essa diferença. Ainda vai acontecer, isso ainda vai demorar um tempo, mas a gente espera que outros espaços, até a própria universidade, prepare homens e mulheres igualmente para entrar na política e exercer o que também é um direito à participação política. A gente vai continuar nessa discussão, mas antes gostaria de acionar a repórter Ariane Dorigatti, ela que está ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações. Ariane. Olha, Jocinei, faltam 25 minutos para o término das votações da eleição 2016. Até o momento, 14 candidatos foram detidos nas cidades de Passo de Torres, Porto União, Laguna, Itajaí, Campo Herê, Imbituba, Sombrio, Brusque, Joaçaba, também em Balneário Camboriú e Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira foram 2 candidatos presos, São Bernardino e também Balneário Rincão. Com relação às ocorrências policiais, no total, 79 cidadãos foram presos no estado. Entre os principais motivos dessas apreensões estão a boca de urna, apreensão de valor em dinheiro, porte de arma de fogo, desordem e distribuição de material de campanha. Segundo as informações da Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 174 urnas tiveram que ser substituídas em 97 municípios do estado. As urnas que apresentaram qualquer tipo de problema foram imediatamente substituídas e estão recebendo normalmente os votos dos eleitores. Até o momento, nenhuma votação aconteceu de forma manual. E olha, para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, doutor Sérgio Manuel Martins. Agora, 20 minutos para o término das eleições, doutor. Nenhuma urna precisou ser substituída a ponto de que a votação fosse manual. Excelência na votação 2016 em Santa Catarina? Com certeza. Temos um resultado exitoso até o momento, né? Esperamos que não ocorra a substituição de nenhuma urna para a votação manual, né? E, além disso, os demais sistemas, como a identificação biométrica também, né, foi um sucesso muito rápido. São urnas novas, né, que estão sendo utilizadas nessa eleição. Então, a votação tem transcorrido com muita tranquilidade. Com relação à biometria, num primeiro momento, existia essa preocupação de que a identificação desse algum problema e acabasse gerando filas no estado. Isso não aconteceu, doutor? Não, muito pelo contrário. Foi uma votação muito tranquila. As pessoas se dirigiram para a sessão eleitoral, para a cabine de votação, né? E houve uma votação muito célere. Nem parece que temos um sistema adicional de identificação biométrica, né? Foi muito tranquilo mesmo. Muitas pessoas acabaram perdendo o direito de votar porque não realizaram a biometria. Houve algum problema em relação aos eleitores nas sessões eleitorais? O eleitor às vezes reclama por não poder votar, né? Mas o prazo foi muito longo, né? Houve sim uma divulgação ampla e os eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico não puderam votar. É uma pena que esses eleitores não tenham participado desse processo eleitoral, mas tem aí a regularização a possibilidade de regularizar seu título a partir de novembro e em 2018 então votar. A ideia é de que até às 21 horas a eleição em Santa Catarina esteja encerrada e os resultados apresentados. Continua essa perspectiva? Sim, por enquanto, né, não temos nenhuma intercorrência em relação ao funcionamento das sessões eleitorais. A apuração deverá ser bem célere. Santa Catarina, mais uma vez, dando exemplo para o Brasil? Com certeza, né, com certo pioneirismo e agora também aí com esse resultado esperado, né? Aí por volta das 8 horas, provavelmente já teremos a conclusão dos trabalhos. Doutor, muito obrigada pelas informações. Aí então, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E daqui a pouco, 5 horas da tarde, votação encerrada e aí assim a apuração das eleições 2016. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ariane. Ariane com as informações sobre esse encerramento da votação aqui na região da Grande Florianópolis, expectativa no TRE para o início da apuração dos dados, enquanto a repórter Maria Helena Salles foi a São José para saber como é que foi o fecho desse trabalho por lá. Vamos acompanhar. São José é o 4º maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Aqui, 6 candidatos a prefeito disputam o voto de mais de 156 mil eleitores. Nós estamos aqui em frente ao Colégio Municipal Maria Luísa de Melo, o Melão, que é o maior local de votação no município. E vamos conversar agora com o delegado de prédio, Arnaldo Haldi. Quantas pessoas votam aqui, Arnaldo? Aproximadamente em torno de 11 mil eleitores votam aqui no Colégio Maria Luísa de Melo. É
o maior do município, realmente. É o maior colégio eleitoral do município. E um dos maiores do estado. Isto é um dos maiores do estado, perdendo apenas pelo Instituto Estadual de Educação, e é o quarto colégio eleitoral do estado. E como foi o movimento aqui durante o dia? O movimento foi tranquilo, assim, teve maior movimento durante o período matutino. Certamente as pessoas vêm votar e se dirigem para outros locais, né, sendo domingo. E se às 5 horas ainda tiver muito movimento, qual a orientação? A orientação é a seguinte: às 5 horas a gente fecha os portões e quem estiver na fila continua votando normalmente. Existe essa possibilidade de dar fila às 5 horas? Existem porque é costume as pessoas virem votar assim, na última hora, né? Então, certamente, a exemplo de outras eleições, vai dar fila sim, mas pouca fila. Ok, aqui a votação já foi biométrica? A votação biométrica, sim, teve a aprovação da maioria, né? Assim, funcionou normalmente a votação biométrica. Nenhum incidente fora do normal? Não, nenhum incidente fora do normal. Estiveram aqui vários candidatos a vereador, a prefeito, mas dentro da normalidade, sem problemas nenhum, tá? Ok, muito obrigada pela sua participação. Maria Helena Sares, eleições 2016. Obrigado, Maria. O que a gente percebe é que realmente esse encerramento da votação parece estar se dando de forma tranquila. É claro que alguns eleitores provavelmente deixaram o seu compromisso com as urnas para a última hora, assim como aconteceu com a biometria que nós falamos agora há pouco. E provavelmente isso vai gerar um pouquinho de tumulto ali no finalzinho da votação, mas nada que o Tribunal Regional Eleitoral não consiga administrar, até porque vale lembrar que os eleitores que chegarem até o local de votação até às 5 horas da tarde têm o seu direito de voto garantido. Somente após esse horário é que os eleitores não vão poder acessar os locais de votação. Professor, nós falávamos agora há pouco sobre a questão das mulheres, né? E eu penso que já podemos evoluir para um outro tópico, que é a participação da juventude, que é uma outra participação que ainda me parece um pouco inexpressiva diante dos números que a gente tem e diante do contexto que se estabeleceu. Nós conversávamos nos bastidores justamente sobre a mobilização do movimento estudantil nesse processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas a gente não consegue ver isso nos números de eleitores de 16 e 17 anos que poderiam estar com os seus títulos de eleitor em mão e poderiam estar exercendo esse direito de escolha para prever, para modificar aquilo que eles achavam que não estava coerente naquele momento. Como é que se explica essa dualidade aí? Exato. Tem uma parte da política que é a política ilusória, né? Você acha que você está participando e está fazendo tudo e quando você participa, por exemplo, de movimentos em redes sociais, quando você vai para a rua e você faz algumas coisas, mas você acaba esquecendo do principal, né? Porque a democracia ela é construída de várias bases e uma delas é o voto, né? Então, você precisa se cadastrar, regularizar a sua situação e ir votar. E esse jovem, ele acaba achando que já participou e está fazendo muito pelo país, pela sua cidade, e acaba esquecendo, às vezes, de fazer o seu registro para ir votar. Isso é muito interessante, porque é um dos fatores, aliado também ao cenário complicado, que a gente já falou no início, hoje da transmissão, que a gente vem enfrentando, né, com o processo de impeachment, todo o processo de discussão política. Esse cenário ele acaba sendo muito perverso para o jovem, que ele fica com medo. Será que eu vou votar agora? Será que eu vou ser culpado se acontecer alguma coisa errada? Mas o que de fato é que precisamos, novamente, nas escolas, formar essa conscientização para a cidadania e mostrar para ele como ele é importante exercer esse direito do voto, ele participar das decisões, porque, afinal, é disso que se trata a democracia, né? O direito ao cidadão poder participar das decisões. A gente percebeu um movimento do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina no sentido de envolver os jovens nas eleições desse ano, né? Com a realização de palestras, de seminários, mostrando a importância dessa participação quanto antes para poder despertar para esse espírito político, para poder participar efetivamente das decisões. O senhor acha que esse tipo de movimento deve surtir algum efeito nas próximas eleições daqui a 2 anos, quando a gente vai ter um cenário um pouco diferente? Esperamos que surta efeito. Isso é um processo, né? Isso não pode ser feito pontualmente e deve ser feito nesse intervalo de eleições, não esperar a cada 2 anos para incentivar o jovem. A gente tem que ir preparando o jovem hoje que está com 14 anos, para ele chegar com 15 anos, que ele vai chegar na outra eleição em condição de votar, a gente tem que começar a prepará-lo agora, né? A dizer, olha, você tem que ir, vamos incentivar. Então, é um trabalho, é um processo, é um trabalho de educação que tem que envolver não só
o sistema eleitoral, mas também o sistema educacional, ele precisa se envolver nisso, né? E na outra ponta a gente tem as pessoas com mais de 70 anos, né? Nós tivemos a felicidade, inclusive, de ouvir depoimentos de algumas pessoas que já passaram dos 70 e que confirmaram para a gente o seu interesse, a sua disposição de estarem hoje nas urnas, dando um exemplo, inclusive, para essa parcela mais jovem da população, que já entenderam a importância desse exercício, né? Isso, e é fantástico porque a população que está nessa idade, que poderia ter o direito de votar ou não, é uma escolha, ele mostra como é importante você ter acesso a escolhas. Ele pode fazer a escolha de não ir e ele está indo exercer o seu direito porque ele sabe o quanto é importante também. E, aliás, é uma população que viveu outros momentos em que ele não poderia fazer isso, ele não tinha toda essa liberdade. Então, é muito importante esse exemplo porque a gente acaba tendo... essa população é que vai mostrar para o jovem qual é a importância de se participar. E essa população é a população que não está integralmente em redes sociais, em discussões, em movimentos tão engajados quanto o jovem, mas ele está indo lá exercer o seu direito. Então, há esse contraponto, mas como a gente está vendo, a gente está vivendo um momento interessante da política, um momento oportuno para renovar, um momento oportuno para incentivar essa mudança de comportamento. Se a gente vai conseguir embarcar nesse trem, aí é uma questão de escolha de sociedade que a gente vai ter que fazer. Essa é uma discussão que a gente vai retomar provavelmente depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma breve parada aqui para a gente poder entender um pouquinho de como é que está esse finalzinho de processo de votação aí, até porque daqui a pouquinho as sessões eleitorais vão estar encerrando os seus trabalhos e a partir das 5 horas da tarde, então, teremos aí o início da apuração dos votos. Aí a gente entra num outro tipo de análise, uma análise um pouco mais substancial e você é nosso convidado para acompanhar essa transmissão e entender um pouco desse cenário e desse novo mapa político que se estabelece nas 295 cidades de Santa Catarina. Não sai daí, a gente volta em instantes, TVAL, nas eleições 2016.